Boa noite, galerinha do Kids. Vocês estão bem? Mais uma semana nós estamos aqui, né? E eu peço muito assim para Jesus que todos estejam bem, os familiares estejam bem, né? Eu e a minha família estamos bem. Então eu espero que todos vocês estejam bem, tá? Então, aqui hoje nós vamos ter essa palavra aqui que se chama começo, que será o começo de tudo, como o começo da nossa aula de hoje, beleza? Então, no decorrer dessa aula, a gente vai colocar aqui tudo que a gente for fazer na aula, tá bom? Por que hoje nós vamos falar sobre o começo? Daqui a pouquinho vocês vão descobrir, porque antes de qualquer coisa, a gente tem que começar orando. Vamos fazer a nossa oração, correto? Então vamos falar com Jesus, vamos falar com Ele, com o nosso melhor amigo. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui novamente, Senhor, diante da sua presença, com essas crianças lindas e maravilhosas, Pai, podendo passar um pouquinho mais do seu conhecimento para eles. Então, assim, Senhor, que o Senhor me use, que o Senhor fale através de mim ao coraçãozinho desses pequeninos, Pai. E continue cuidando deles com todo o seu amor e seu carinho. Nos perdoe, Senhor Jesus, pelos nossos erros e muito obrigado por tudo que o Senhor é em nossas vidas, Pai, a nossa fortaleza. Amém. Então, eu lembro que eu falei para vocês que nós iríamos utilizar a palavrinha começo, de começo, porque hoje nós vamos falar do começo de tudo, do começo de como o mundo foi formado, de como Deus criou o mundo. Então, o mundo foi criado por Deus tendo um começo, onde tudo foi criado. Então, hoje nós vamos falar sobre o livro de Gênesis. Esse livro é o primeiro livro da nossa Bíblia. Ele está aqui, ó. Eu trouxe a minha Bíblia hoje, ele está aqui. É o primeiro livro da nossa Bíblia, Gênesis. Então, se você tem em casa uma Bíblia, se você sabe ler, ou se você tem alguém que leia para você, você pode pegar a sua Bíblia e abrir bem no primeiro capítulo de Gênesis, que já já a gente vai conversar sobre esse livro da Bíblia, esse primeiro livro da Bíblia, ok? Então, tudo tem um começo. Uma história tem um começo, um livro tem um começo, uma festa tem um começo, um nome tem um começo. Então, vamos lá. Vocês sabem o nome de vocês, não sabem? Então, alguém aí sabe me dizer qual é a primeira letra do nome de vocês? O começo do nome de vocês? Então, o meu nome começa com essa letra, a letra G. Esse é o começo do meu nome, certo? Então, agora eu vou mostrar para vocês o meu nome, que não é fácil. Muitas pessoas me chamam de Jô, mas o meu nome é esse aqui. Olha o começo do meu nome, com a letra G. Geosilaine, viu? Ele tem um começo e ele vai continuando até todas as letras estarem juntas e formar o meu nome, ok? Então, no primeiro capítulo de Gênesis, que é o que nós vamos conversar hoje, né? Ele fala sobre o começo da criação, o como Deus criou todas as coisas, né?
Então, agora eu vou apresentar para vocês o nosso versículo-chave. Nós vamos ver qual será o nosso versículo-chave. O nosso versículo-chave hoje é Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1. No começo, Deus criou os céus e a terra. Facinho, não é? Quem consegue repetir comigo aí? No começo, Deus criou os céus e a terra. Tá? Esse aqui é o nosso versículo-chave, que a gente vai começar a falar sobre ele já já. Tá? Então, agora nós vamos começar a falar sobre o livro de Gênesis, no capítulo 1. Quando Deus criou todas as coisas, essas coisas belas, lindas que nós temos ao nosso redor. A cada detalhe que Deus teve, né, ao criar um mundo. Então, quem está com a sua Bíblia aí aberta no livro de Gênesis, capítulo 1, a gente vai ler o capítulo 1 todinho e vamos continuar no capítulo 2 até o versículo 4, tá? Então, eu vou começar a ler aqui da minha Bíblia, tá bom? E depois a gente vai conversar um pouquinho sobre essa passagem da Bíblia. Então, nós vamos ler, vamos fazer a leitura e o estudo da Bíblia agora. Olha, nós vamos começar a ler o livro de Gênesis, tá bom? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus disse: haja luz, e houve luz. E separou a luz das trevas. Olha aqui, Deus disse: haja luz, e houve luz. Separou a luz das trevas. Vocês estão vendo? Deus chamou a luz de dia. E Deus chamou as trevas de noite. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o primeiro dia. O primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe as águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas de águas. As águas que ficam embaixo do firmamento e as águas que ficam em cima do firmamento. Então, as águas que ficam embaixo do firmamento e as águas que ficam em cima, que são as águas que tem nas nuvens, né? No céu. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou de céu, né? Ao firmamento Deus chamou de céu. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou de terra, e os mares aos conjuntos das águas. Aqui nós temos a terra e aqui nós temos a água. E Deus viu que ficou bom. Então Deus disse: cubram a terra de vegetação,
plantas que deem semente e árvore cujos frutos produzam sementes, de acordo com suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e a árvore cujos frutos produzem sementes, de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Olha aqui tudo que foi criado sobre a terra. A vegetação, as plantas, vocês estão vendo? Passaram-se a tarde e a manhã. E esse foi o terceiro dia. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia e a noite. Sirvam ele de sinais para marcar estações, dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez 2 grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o 4º dia. Disse também Deus: enchem as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem as aves da terra. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o 5º dia. E disse Deus: produz a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais com o alimento a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo que havia feito, e tudo que havia ficado muito bom.
Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o 6º dia. Assim foram concluídos o céu e a terra, e tudo o que neles. E tudo que neles há. No 7º dia, já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou, e toda a obra que realizara na criação. Então, vocês viram? Nós tivemos aqui, né, falamos sobre tudo que Deus formou. Deus falou, haja luz, e separou, né, a luz das trevas. Deus deu separação aos firmamentos, separou as águas, criando o firmamento do céu. Deus criou a terra e os vegetais que nela existem. Deus criou os luminares, o sol, a lua, as estrelas. O sol, ele ordenou que o sol, ele governasse o dia, iluminasse o dia, e a lua e as estrelas iluminassem a noite. Olha que perfeição, gente. Deus criou as aves do céu, ordenou para que elas voassem no céu, e criou os animais aquáticos para viverem no mar, cada um no seu lugar, no seu ambiente. Deus criou os animais para viverem na terra. Ele criou o homem e a mulher. E no 7º dia, Deus viu que tudo que ele criou era bom, era lindo, era perfeito demais. Então ele falou, eu vou descansar. Por quê? Não porque Deus estava cansado, ele ficou admirado com tudo aquilo que ele criou. Tá? Então agora a gente vai conversar um pouquinho mais sobre essa historinha aqui, sobre essa passagem da Bíblia que a gente acabou de ler. Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês, vou ler aqui resumidamente, e no final de cada dia, quando eu falar, e Deus, tudo que ele criou, no final diz assim, e Deus viu que era bom. Quando eu falar a frase, e Deus viu que era bom, vocês, no final, vocês vão falar a palavrinha bom, uma voz bem alta, porque tudo que Deus criou foi bom, é bom. Então, vamos lá. No começo, Deus criou os céus e a terra. No primeiro dia, Deus criou a luz. Deus criou a luz. Deus viu que era bom. Muito bem. No segundo dia, Deus criou os céus. Deus criou os céus, o firmamento, lembram? E Deus viu que era bom. No terceiro dia, Deus criou os mares e a terra seca. E Deus viu que era bom. No quarto dia, Deus criou o sol, a lua e as estrelas. E Deus viu que era bom. No quinto dia, Deus criou as aves do céu, os peixes e outros animais do mar.
E Deus viu que era bom. No sexto dia, Deus criou todos os tipos de animais. Criou o homem e a mulher. E Deus viu que era bom. No sétimo dia, Deus descansou, não por estar cansado, mas porque não havia mais nada a fazer. Sem forma ou vazio, sua criação estava completa e tudo funcionando perfeitamente. Vamos orar reconhecendo que Deus é o Criador de todas as coisas, que já existia antes do começo de tudo? Vamos orar. Senhor Deus, nós acreditamos, Senhor, que o Senhor é Criador de todas as coisas. Tudo isso de maravilhoso que nós temos. Os nossos animais, a criação do homem e da mulher, as nossas plantas, Senhor, os mares, a terra, o céu, o sol, a lua e a estrela. E pela perfeição de tudo funcionar de comum acordo para que a gente possa aproveitar, Senhor, de tudo isso de maravilhoso que o Senhor criou. Muito obrigada, Senhor. Amém. Então, meus pequeninos, por que a gente vai conversar agora um pouquinho sobre a criação? Porque a Bíblia, ela é um livro que ele vem há muitos e muitos anos. E ele mostra como tudo foi criado. Existem várias outras histórias que contam como pode ter sido que o mundo foi criado. Só que com o passar do tempo, vão se criando outras histórias, né? E a Bíblia, ela é a única passagem que tem que continuou, porque tudo passa, mas a palavra de Deus, a palavra que Deus deixou para a gente, ela não passará, porque ela é uma palavra verdadeira, ela é uma história verdadeira. Então, tudo que está aqui é verdade. Então, Deus criou tudo isso, Deus criou essa maravilha que é o mundo, que a gente conheceu como Deus criou, um pouquinho a cada dia e ainda sobrou um dia para Deus descansar. Ele achou que ele precisaria de 7 dias, mas ele precisou só de 6. Como Deus é maravilhoso. Então, agora eu vou fazer uma pequena brincadeirinha com vocês. Isso aqui é um dado, ok? Eu tenho o número 1, 2, 3, 4, 5 e 6, que foram as criações que Deus fez. Porque no sétimo dia ele descansou. Ele não criou nada. Então, eu vou jogar o dado aqui na mesa. O número que cair para cima é aquele número que a gente vai ver o que foi que Deus criou nesse dia, tá? Então, eu vou jogar o dedo aqui agora. Vocês vão pensando, sem eu mostrar para vocês, o que foi que Deus criou nesse dia? Vamos lá. E olha só, vou virar para vocês, hein, o número que caiu. Que número é esse? 1, 2, 3, 4. O número 4. Quem lembra aí o que Deus criou no quarto dia? Vamos lá. O que Deus criou no quarto dia? Eu estou procurando aqui, hein? No quarto dia, Deus criou o sol, a lua e as estrelas. Ele fez o dia
E à noite, olha que maravilha. Vocês já viram no céu, quando está sol, fica muito claro. E à noite, a lua e as estrelas, elas dão um brilho especial na terra. Vocês já repararam isso? Passa a olhar para o céu à noite e reparar como a lua ilumina. E quando a lua está escondida, como fica mais escuro. Eu sou apaixonada pela lua, eu amo olhar a lua. Quando está aquela lua cheia, redonda, linda, eu amo a lua. Então, Deus, no quarto dia, ele fez os luminares, o sol, a lua e as estrelas. Vamos de novo para outro dia. Vou jogar o dado. E olha só, depois do quarto dia vem o quinto. 1, 2, 3, 4, 5. O quinto dia. Vamos ver o que Deus fez no quinto dia? Deus criou os animais que voam no céu e os peixes, os animais para viverem no mar, vocês lembram? Foi isso que Deus criou no quinto dia. Essas aves, esses animais que voam, que colorem o céu, e os peixes, animais que vivem no fundo do mar, que assim, né, quem tem a oportunidade de mergulhar, né, que vem aquela beleza como a gente vê na televisão, né? Às vezes a gente vê alguns peixes em alguns lagos, tem a oportunidade de ir em alguma praia ver uma tartaruga marinha, é uma coisa mais linda, não é? Então, Deus fez isso no quinto dia. E agora eu vou jogar o nosso dado pela última vez, tomara que não caia repetido, que aí vocês já sabem o que Deus criou, né? Vamos lá. Ih, caiu no 5, vamos de novo. Ih, caiu no chão. O primeiro dia, o dia número 1, no primeiro dia, Deus falou o quê? Quem lembra qual foi a frase de Deus no primeiro dia? Haja luz. E Deus separou, né? A luz das trevas, né? É o que ele criou no primeiro dia. Então, criançada, vocês gostaram da história de que Deus criou todas as coisas? Vocês entenderam como Deus criou as coisas, todas as coisas? Vocês entenderam como Deus criou todas as coisas? Como Deus é maravilhoso e poderoso, que Ele criou tudo isso. Ele criou o homem. E ele falou para o homem, multiplique-se, frutifique. O que é isso? Casem-se, tenham filhos, façam que o povo cresça, né? As famílias cresçam, né? Essa mesma ordem ele deu aos animais, né? Para que eles também tenham filhotes, né? Para que essas maravilhas chegassem até hoje, para a gente conhecer tudo isso. Tá? Então, assim, Deus é maravilhoso, fez tudo isso de maravilhoso para a gente e nós temos que ser muito gratos a Deus, porque Ele nos deu as árvores, que nós podemos tirar alimentos, nos deu as plantações, os animais, nos deu o dia e a noite, né? Nos deu luz, nos deu água. Então, assim, ele nos deu coisas muito lindas e maravilhosas. E tudo isso a gente pode ver. Tá aí para a gente poder ver, não é? Então, agora, nós vamos fazer uma oração final para agradecer a Deus tudo isso de maravilhoso que Ele fez por nós. Tudo isso que Ele criou e deixou em nossa responsabilidade de cuidar, não esqueçam disso, né? Então, vamos orar. Senhor nosso Deus, como Tu és maravilhoso, poderoso, Senhor, que criou o céu e a terra, criou a luz, criou o sol, a lua, as estrelas.
criou os animais, Senhor, criou o homem e a mulher. Ô Senhor, muito obrigado por deixar essa herança, esse paraíso, para que nós possamos ver, para que a gente possa usar, Senhor. Muito obrigado para cada detalhe que a gente olhe dessa natureza linda, a gente consiga enxergar, Senhor, que tudo é criação sua, Pai. Nos ajude, Senhor, a olhar com os seus olhos, Senhor, a cuidar com os seus olhos, Senhor. Muito obrigado por ser esse Deus tão maravilhoso. Eu oro em nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém. Então, meus amores, até semana que vem. Um grande beijo, um grande abraço para vocês. E eu peço a Deus também que cuide de cada um de vocês mais essa semana. Um beijo no coração. E agora, ó, do começo nós oramos, falamos sobre Gênesis, vimos o versículo-chave, fizemos a leitura da Bíblia e o estudo, oramos, finalizando e fim. Como no 7º dia, Deus terminou de criar todas as coisas e descansou. Um beijo!